suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Graças ao Senhor, mais um dia, né? Mais um dia de programa Mães Amorosas. Hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro. Então, vamos desfrutar dos provérbios que hoje diz assim: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Provérbios, capítulo 3, versículo 19. Temos como título hoje: a fonte da sabedoria. Deus fez uma pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Jó 38:4. Não é difícil imaginar como lançar os fundamentos de uma casa sobre um terreno, porém como fundar a terra no espaço sobre nada. O planeta Terra está solidamente instalado no sistema solar, graças à ação gravitacional e aos movimentos de translação e rotação dos corpos celestes envolvidos. A Deus pertence toda a sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria e o que adquire conhecimento. Provérbio 3:13. Daniel, que interpretou o sonho de Nabucodonosor, disse ao rei: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 22. Por isso é tolice alguém se achar sábio aos seus próprios olhos e se apartar do Senhor da sabedoria. É tolice, é verdade. É tolice alguém se achar sábio aos seus próprios olhos e se apartar do Senhor da sabedoria. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, amadas irmãs, amados ouvintes deste programa Mães Amorosas. Daremos início a mais uma mensagem dessa semana 1. Leitura bíblica está em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Também em Hebreus, capítulo 9, versículos 14 ao 21. Ler com oração. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Esse versículo está em Isaías capítulo 45, versículo 5. O Senhor diz para nós: eu sou o Senhor e não há outro. Realmente não há outro Senhor a não ser esse Deus todo-poderoso que fez os céus, a terra, criou o homem, tudo que nele há, nesse mundo, né? Toda criação é obra de Deus. Amém. Repetindo esse versículo, Isaías 45, versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Amém. Eu te cingirei, é verdade. Ó Senhor Jesus. Ainda que nós não conhecemos o Senhor, Ele cuida. Nós não vemos determinados momentos, livramento, às vezes um livramento que o Senhor dá para nós, algo que está para acontecer e o Senhor, Ele cuida de nós. Louvado seja o Senhor. O tema da mensagem de hoje é: salvos da ira
de Deus por meio de Cristo. Ontem começamos a ver o significado da Arca de Noé para a nossa realidade. Graças a Deus por Jesus Cristo crucificado, cujo sangue derramado nos salvou. Se não fosse por isso, todos nós teríamos perecido nas águas do dilúvio. O betume que revestia as tábuas desse preste representa o sangue redentor de Cristo. Esse sangue deveria cobrir todo o edifício de Deus. O tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado eram aspergidos com sangue, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 21. Porque Deus ordenou que o betume fosse aplicado por dentro e por fora da arca. Por dentro era para a paz e a segurança de Noé e de sua família. Ao olharem para aquela madeira totalmente coberta com betume, sentiam paz e tranquilidade. O sangue de Cristo nos dá paz, porque ele realizou eterna redenção para nós. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. E o betume passado por fora é para a santificação de Deus. Conferir Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue nos umbrais e na verga da porta era para Deus. Ao olhar para aquele sangue, ele sabia que ali não traria destruição. O betume estava por dentro e por fora. A família de Noé foi salva do julgamento de Deus por causa da cobertura de betume, ou seja, pelo sangue. Assim como o povo de Israel foi protegido do juízo de Deus no dia da Páscoa, caso contrário, os primogênitos teriam sido exterminados. Senhor Jesus, hoje somos salvos da ira de Deus pelo sangue de Cristo. Em Romanos lemos, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Capítulo 5, versículo 9. Do lado de fora da arca era o juízo de Deus. Havia a ira de Deus sobre aquela geração má e corrupta, mas dentro da arca eles estavam protegidos da ira de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Todas as dimensões da arca são multiplicadas de 3 ou de 5. 300 côvados, 50 côvados, 30 côvados. O que o número 3 representa na Bíblia? Ele simboliza o Deus triuno, a Trindade divina. Esse número aponta para a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no propósito de alcançar o ser humano e transmitir a ele a vida e a natureza santa de Deus. Deus manda-nos ir por todas as nações para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, versículo 19. Para que serve a Trindade? A segunda carta aos Coríntios registra: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 13, versículo 13. Deus é amor. Mas como esse amor chega até nós? O amor de Deus se manifesta por meio da graça de Cristo Jesus, que foi derramada gratuitamente por meio de seu sangue. Essa graça, por sua vez, é transmitida a nós pela comunhão do Espírito Santo. Amém. A Trindade, o Pai, o Filho e Espírito, é a maneira pela qual o próprio Deus se dá a conhecer e dispensa sua vida, amor e riquezas a nós. O número 5 é composto de 4 mais 1. Podemos observar isso na palma da nossa mão. O número 4 é o número 4 e o 1 separados. Temos 4 dedos e um dedão. O número 4 representa a criatura e o homem é o representante de toda a criatura.
O número 1 representa o Deus triuno. Isaías capítulo 45, versículo 5. Nosso Deus é o único Senhor, não há outro. O número 4 é o número do homem, representante das criaturas de Deus. Em Ezequiel temos a figura dos 4 seres viventes que representam as criaturas e possuem 4 rostos. Esses 4 seres viventes têm o aspecto de homem, ou seja, o homem representa os 4 seres viventes. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Capítulo 1, versículo 5. No versículo 10, lemos: a forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Aqui não fala atrás, porque, na verdade, todo lado para que ele vai é para a frente. Graças a Deus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Hoje, a vida divina é totalmente acessível ao homem. Anote abaixo, conforme o que você recebeu na leitura de hoje. Luz, direção, admoestação. Faça uma oração e compartilhe. Compartilhe o que você ganhou com outras pessoas. Amém? Jesus Cristo é nosso Senhor. Vamos fazer a imersão da sexta-feira? Hoje ando na presença do Senhor. Hoje ando na presença do Senhor. Devagar. Hoje ando na presença do Senhor. Hoje ando na presença do Senhor. Rápido! Hoje ando na presença do Senhor. Hoje ando na presença do Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti, como boa terra. Bom dia, queridas irmãs, amadas, tudo bem? Jesus é o nosso Senhor. Estamos começando a leitura bíblica de hoje, graças ao Senhor pela palavra, né? O ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela pregação da palavra. Todo aquele que crê recebe a bênção que é o Espírito de Deus dentro do seu espírito. Recebe a vida divina. Essa é a maior bênção que você pode receber, certo? Jesus morreu por todos, né? Mas aqueles que o recebem, recebem o Espírito, que é a bênção. Amém. Graças ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra que nos traz o próprio Deus para dentro de nós. Obrigado, porque nós podemos crer na tua palavra. E assim recebemos para dentro de nós e temos a bênção, que é o Espírito crescendo em nós e nos tornando filhos maduros, para sermos os filhos varões, aqueles que o Senhor pode contar para os tempos finais. Amém. Aleluia! Vamos exercitar o Espírito para a gente ficar forte, né? O filho varão é aquele que vai lutar com Cristo, né? E vai vencer o inimigo de Deus. Ó Senhor Jesus! Somos o exército de Deus! Amém! As mulheres, né? Também fazemos parte aí desse exército. Amém! Hoje, dia 16 de janeiro, nós vamos ler os capítulos 32 a partir do versículo 13 e vamos até o 34, versículo 31. Ontem nós vimos Jacó com receio de seu irmão Esaú, né? Ele já está
voltando ali para Canaã, e manda os seus mensageiros ir pessoalmente falar com Esaú. Então, o primeiro contato é verbal, mostrando que Jacó se colocava na posição de servo de Esaú. Jacó teme que ele vingue, né? Cheio de temor no coração, então ele ora a Deus e lembra o Senhor das suas palavras, de que o Senhor prometeu abençoá-lo, fazer dele uma grande nação. Então, ele pede a proteção do Senhor, né? Baseado na palavra de Deus. Versículo 13. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo, responda: são do seu servo Jacó, é um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Jacó luta em Peniel. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó lutou com o próprio Deus ali, né? Mas a vida dele foi salva. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O encontro de Esaú e Jacó. Capítulo 33, versículo 1. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens.
Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais em um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Chega a Siquém, versículo 18. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Diná e os Siquemitas, capítulo 34, versículo 1. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas.
Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor, morem nela, negociem, adquirem propriedades. E o próprio Siquém disse ao seu pai e aos irmãos de Diná, que eu obtenho este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhe daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade. Versículo 21. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordaram em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens de nosso meio se deixassem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. Versículo 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens. Levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se unirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Termina a nossa leitura até aqui. E agora vamos às nossas notas. Nós vemos aqui Jacó sendo bastante cauteloso, né? Ele arquitetou um plano aqui para agradar seu irmão com presentes, né? Nota 32, 13 a 21. Jacó, que no passado havia sido tão habilidoso para tirar dos outros, agora ele tomou providência para dar um generoso presente para Esaú, seu irmão. E só depois que Esaú tivesse recebido todas as dádivas, Jacó iria encontrá-lo. Nota 32, 22 a 23. Como medida final de proteção própria naquela noite, Jacó colocou mais uma barreira entre ele e Esaú,
fazendo a sua família, suas posses, cruzarem o Jaboque, um tributário que fluía para o oeste e desaguava no Rio Jordão, a 24 quilômetros ao norte do Mar Morto. Talvez Jacó acreditasse que Esaú teria compaixão de suas mulheres e crianças e assim encerrasse sua perseguição. Bem, agora acontece algo inusitado. Nota 24:30. Jacó experimentou o seu terceiro e final encontro com Deus durante uma viagem. Um homem, considerado por israelitas posteriores como sendo Deus, ou um anjo que tinha autoridade do Senhor, lutou com o idoso patriarca até o romper do dia. A luta terminou quando o ser divino desconjuntou a junta da coxa de Jacó. O patriarca ferido, mas ainda sem querer largar o ser, pediu que ele o abençoasse, declarando sua autoridade sobre Jacó. O ser celestial mudou o nome de Jacó para Israel, ligando o nome ao fato de que o patriarca lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Essa luta teve uma marca, né, em Jacó. Ele ficou manco, né? Já não podia andar com facilidade. Então, mudou a vida de Jacó. Mudou também o seu nome. Nota 33, de 1 a 3, depois do seu encontro transformador com Deus, Jacó deixou de se esconder por trás de suas mulheres e crianças para corajosamente assumir a liderança na proteção da sua família, né? Ele tinha colocado as servas à frente, depois com os filhos, depois Lia e os filhos, por último Raquel, a quem ele mais amava, por último, e José, né? Ele estava ali, junto com Raquel, ali atrás. Mas depois dessa luta com Deus, ele toma a liderança e vai à frente. Ele passa à frente das mulheres, né, para receber o seu irmão Esaú. O patriarca passou adiante do grupo, dispondo sua família atrás de si, conforme a posição de cada grupo. Em uma manifestação de respeito muito comum na Bíblia, Jacó, ao aproximar-se de seu irmão, se curvou na terra 7 vezes. Eles então se abraçaram, né, e choraram, e ele pergunta, né, quem são estes? Eles são as minhas esposas e os filhos que Deus me deu. Cada uma das mães se aproximou de Esaú com seus filhos e respeitosamente se curvaram. O fato de José ser o único filho nomeado no grupo a ser mencionado antes da sua mãe prenuncia seu papel de liderança nas narrativas posteriores. Embora Esaú encorajasse Jacó a conservar para si os animais que ele tinha dado de presente, né, dizendo, eu não preciso, eu tenho muito gado, mas Jacó insistiu e ele aceitou o presente. Esaú queria ir junto com eles, mas Jacó, tensionando não voltar para junto de Esaú e tomar outro caminho, ele então dá uma desculpa, dizendo, as crianças andam devagar, né? Tenho vacas com bezerrinho, vacas de leite, não tenho como apressar o passo, se eu apressar, posso morrer, posso prejudicar as crianças. Então eu vou no meu passo, no meu ritmo aqui, mas o meu senhor Esaú pode ir à frente, né? Então Esaú quis deixar alguns dos seus homens ali junto com o bando de Jacó, mas ele disse, não precisa, né? Ele temia que algo acontecesse com a sua família, então ele insistiu para que todos fossem embora, e eles foram.
Nota 33, 18 a 20. A viagem de Jacó terminou quando ele chegou a salvo em Salém, onde seu avô Abraão tinha vivido logo que entrou em Canaã. Jacó pretendia viver permanentemente na terra que foi prometida por Deus. Assim ele comprou uma parte da terra em frente a Siquém, dos filhos de Amor. O preço de 100 peças de dinheiro representa uma soma desconhecida. Certos comentários entendem que uma aquecida representava o valor de um cordeiro. De conformidade com a herança seminomática de seu avô e de seu pai, Jacó viveu em uma tenda, como Abraão e Isaque antes dele. Jacó também ergueu ali um altar e chamou Elohei Israel, ou seja, Deus, o Deus de Israel. Nota 34, 8 a 12. Diná, a única filha de Jacó, e Lia, saiu para conhecer as mulheres do lugar. Siquém, um dos donos anteriores da propriedade em que Diná agora vivia, a viu, tomou-a à força e então a desonrou. O fato de que ele amou a donzela falou amorosamente e até pediu a seu pai que a conseguisse para ser sua mulher. Sugere que Siquém estava possivelmente seguindo os costumes heveus em sua maneira de tratar Diná, embora o que ele fizera é coisa que não deveria ter sido feita na sociedade israelita. Jacó demorou em responder a Siquém, talvez porque sabia que não havia nada que ele pudesse fazer sozinho. Então, os 2 irmãos de Diná passam a conversar com Amor. Amor, um príncipe, ele tinha o direito de negociar tratados com Jacó, que era agora o proprietário da terra da região. Portanto, Amor, pai de Siquém, negociou em boa fé para construir laços mais próximos com Jacó e seus filhos, como membro da família, através do casamento entre as tribos. Jacó seria capaz de mover-se livremente, com menos restrições, e poderia adquirir mais propriedades. Então, era o desejo de Amor, pai de Siquém, que esse casamento acontecesse, e com a aprovação de Jacó, e eles então se tornariam um só povo. Mas os 2 irmãos de Diná responderam enganosamente. Ao responder aos líderes heveus enganosamente, os filhos mais velhos de Jacó mostraram que podiam agir com a mesma maldade para com os de fora, assim como Siquém, filho de Amor, o fizera. Ironicamente, uma geração posterior de heveus usaria de engano para juntar-se aos hebreus. Em um uso injurioso do rito sagrado da circuncisão, os filhos de Jacó declaram que só poderiam dar suas filhas e sua irmã Diná em casamento aos homens que tivessem sido circuncidados. Então, eles aceitam essa proposta, são circuncidados, mas no 3º dia, quando a dor já está muito forte, então vem Simeão e mata todos os homens da cidade. Saqueiam tudo, charretam os bois, partem levando os despojos e também as mulheres e as crianças como escravos. Então Jacó se opõe a essa ação de Simeão e Levi. Nota 34, 30 a 31. Quando soube das ações abusivas de Simeão e Levi, Jacó os condenou. Suas ações não somente trouxeram morte para os heveus, elas também puseram seu pai em grandes apuros. A reputação de Jacó de ser um homem de paz fora destruída. O clã marcado como de assassinos. Eles teriam de viver com medo de que os cananeus e os fariseus viessem atacá-los e matá-los. Simeão e Levi, mais tarde, foram amaldiçoados pelo pai por causa disso que eles fizeram.
A única defesa deles era que Siquém tinha tratado sua irmã como uma prostituta. Um ato criminoso, certamente, mas não um ato considerado punível com a morte na Torá. Uma vez que Siquém queria se casar com ela, estaria o problema resolvido, né? Ela se casaria com o príncipe, mas eles enganaram e agora Jacó não pode ficar mais ali. Vamos ver amanhã, né, o que vai acontecer aí com a família de Israel. Fiquem agora com a continuação da nossa leitura bíblica com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus com a irmã Lene. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, graças a Deus, hoje sexta-feira já, dia 16 de janeiro. Então vamos continuar com a leitura bíblica lendo Salmos capítulo 14, Provérbios capítulo 3, versículos 19 e 20. E Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7 até o 30. E vamos iniciar com Salmos, que fala assim. O Salmos, capítulo 14. A corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor, do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Versículo 4. Será que não entendem nada todos esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar os conselhos dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém? Agora vamos ler Provérbios. Provérbios 3, 19 ao 20, que fala: O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. O Senhor é o dono da sabedoria. Somente pela palavra o Senhor fez tudo. Haja luz, houve luz. Haja dia, houve dia. E por aí foi a palavra. O Senhor é o dono do poder, dono da sabedoria. Agora vamos ler Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 7, que fala assim: Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo e a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele.
porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estavam para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoaram lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ai das cidades impenitentes! Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. 23. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Isso aqui é o resultado da incredulidade. Jesus passou por essas cidades e o povo não creu. E ele realmente, é claro, a amaldiçoou. Jesus, Salvador dos humildes. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu o aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Termina o capítulo 11 de Mateus. Amanhã iremos ler, se Deus quiser, se o Senhor permitir, o capítulo 12, uma parte do capítulo 12 que fala sobre Jesus é Senhor do sábado, o homem da mão ressequida, o servo escolhido de Deus. Até amanhã, então, se Deus quiser, fiquem com Deus e na paz dele. Amém. Eu ouço a tua voz a me guiar. Nós estamos lendo a conclusão do livro Servas Diligentes. Já estamos no final e o subtítulo de hoje é Introduzidos na Glória do Pai. Em João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra na qual fazemos imersão, que ruminamos, que é para nós uma voz de comando, é a verdade e nos está santificando.
lavando-nos de nós todos os elementos do velho homem. E continua: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Fazemos a obra do Pai quando estamos cheios da própria verdade. Em seguida lemos: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A finalidade não é só ser uma boa irmã, uma irmã correta, mas é introduzir você na glória. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos. Sabe quem é a glória? A glória é o próprio Pai. Esse trabalho todo que Deus está fazendo entre nós é para produzir a unidade real e orgânica na igreja. Isso nos possibilitará a ser introduzido no Pai Santo, na glória do Pai Santo, porque o Pai e nós seremos totalmente um por meio do Filho. O Filho hoje já está na glória do Pai e pede: eu nele, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus Pai é a própria glória. Agora, por meio da ressurreição, da ascensão, o Filho foi introduzido na glória do Pai. Mas o Filho não é egoísta e quer introduzir todos os que o Pai lhe deu. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pela imersão da palavra, por inculcar a palavra no coração e praticar as ferramentas como a missão família, o Vem e Vê, a comportagem, o SEAP, precisamos saber se algo está acontecendo dentro de nós. O Senhor precisa expulsar de nós tudo que não se sujeita a Ele, tudo que não quer que Cristo governe, isto é, nosso velho homem. O Senhor precisa fazer esse trabalho duplo, do lado externo e do lado interno. Nunca se permita cair no erro de só prestar atenção à obra externa e negligenciar a obra interna. Você quer ou não quer fazer parte de Apocalipse 21? O capítulo se inicia assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Na versão da Bíblia de Jerusalém, em lugar de Deus mesmo estará com ele, lê-se: e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Deus nunca mais se desvencilhará de nós, pois nós faremos parte dele. Nesse momento, o Filho e nós seremos um. Ele nos levará a fazer parte do Pai e nunca nos separaremos de Deus. Deus estará conosco, não poderá tirar-nos dele mesmo, pois faremos parte dele, seremos parte do Deus com ele. Esse é o seu destino, querida irmã. É isso que você deseja? Então, vamos lutar hoje para desfrutar o milênio como vencedoras. Ó Senhor Jesus. E assim terminamos aqui
o livro Servas Diligentes. Que o Senhor nos abençoe muito com essa palavra, para que nós sejamos tais servas diligentes, que realmente não fique só na esfera do conhecimento, mas que nós possamos aplicar essa palavra no nosso viver, no nosso dia a dia, para que nós possamos fazer parte, né, desse Apocalipse 21, fazer parte desses vencedores. É esse o nosso desejo. E que nós possamos ser essas servas úteis a Deus, essas servas diligentes. Senhor Jesus, vamos orar? Senhor, faça de nós essas servas diligentes. Queremos aplicar a Tua palavra no nosso viver. Essa voz de comando que o Senhor nos tem dado nesses últimos tempos, não queremos apenas ouvi-la, mas queremos ser práticos em viver essa realidade. Que ela passe não apenas pelos nossos ouvidos, mas também pelo nosso coração, para que produza em nós, Senhor, um serviço genuíno, algo verdadeiro no nosso viver. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade e nós queremos, Senhor, ser trabalhados por Ti. Que venha, Senhor, o Teu reino, que seja feita, Senhor, a Tua vontade. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Desde o momento em que te conheci, porção preciosa da fé recebi, mas por sentir medo, talento enterrei. E quando tive chances, não negociei. Sei que estás para retornar. Agora é tempo de tudo mudar. Não é conhecimento, mas ter um coração que busca o Teu reino e o Teu galardão. Não é o meu estágio, é o meu estado. Não é cruzar a linha de chegada, correr. Não é sobre estar pronto, estar se preparando. Não é só te amar, mas amar tua vida. Não é o meu estágio, é o meu estado. Não é cruzar a linha de chegada, correr. Não é sobre estar pronto, estar se preparando. Não é só te amar, mas amar tua vida. Posso ser um vencedor, sim, eu posso, investindo minha vida em Teu propósito. Vem, Senhor. Posso ser um vencedor, sim, eu posso, investindo minha vida em Teu propósito. Vem, Senhor. Não é o meu estágio, Não é cruzar a linha de chegada. é correr. Não é sobre estar pronto, estar se preparando. Não é só te amar, mas amar tua vida. Não é o meu estágio, é o meu estado. Não é cruzar a linha de chegada, é correr. Não é sobre estar pronto, estar se preparando. Não é só te amar, mas amar